Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui no Devocional de 100 dias e é um grande prazer estar junto com você. Você que está conosco fazendo todos esses dias, né? E hoje aqui estamos celebrando mais um dia de devocional. Pegue aí o seu livro, o seu devocional. Hoje nós vamos falar sobre o dia 68. Olha só, estamos no 68, está chegando. Parabéns. E o tema de hoje é fundamentos, fundamentos. E eu gostaria de ler com você Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Que diz assim: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Olha aí, fundamentos. O problema, né? Vamos dizer assim, tem problemas que a gente pode resolver e problemas que não. Mas e os fundamentos? Vamos ver como funciona. Existe uma história contada por Wayne Cordeiro sobre um jovem que queria trabalhar na construção civil. Ele tinha talento, mas ele não tinha dinheiro. Então ele decidiu economizar e comprou um monte de ferramentas baratas. Sabe, naquelas lojas que tem desconto? E aí, quando ele recebeu o primeiro trabalho para fazer, que era construir uma parede. E aí ele começou tudo animado, trabalhou duro, se dedicou bastante, colocou o máximo de esforço que ele podia. Mas alguns dias depois, o encarregado foi lá verificar o trabalho que ele estava fazendo. E ele percebeu uma coisa muito séria. A parede estava torta, a parede estava inclinada. Aí o jovem ele teve que derrubar aquela parede e começar tudo de novo. Aí ele ficou frustrado. Sabe por quê? Porque o encarregado pediu para ele, me dá a sua fita métrica aí que você está utilizando, deixa eu dar uma olhada nisso. E ali que estava o problema. A fita métrica que ele comprou era barata, mas era torta. O encarregado disse algo poderoso para ele: filho, nunca economize nos fundamentos. Se o fundamento estiver errado, tudo que você construir estará errado também. E muita gente, eu quero dizer para vocês, que está construindo a vida com as medidas erradas. Estão construindo a vida sem fundamentos. Hoje vemos muitas pessoas, sabe? Construindo sua carreira, construindo sua família, construindo seu ministério, construindo todos os seus sonhos, mas usando as fitas métricas erradas. O mundo, sabe, ele mede o sucesso pelo dinheiro que você tem, pelo status que você possui, pela aparência, pelo reconhecimento. Mas eu digo para você que Deus mede sua vida, ou a vida, Ele mede de uma outra forma. Olha o que diz lá em Colossenses 2,7. Arraigados e edificados nele. Ou seja, nossa vida precisa ser construída no fundamento que é Jesus. Porque quando Jesus ele é o fundamento, a vida fica firme, o caráter fica alinhado, as decisões elas ficam corretas. Mas quando o fundamento está errado, meu amigo, minha amiga, a vida inteira fica torta. E o esforço, ele não corrige de maneira alguma
o fundamento errado. O jovem da história, ele trabalhou demais. Ele não era preguiçoso, ele se esforçou. Mas o esforço não corrige o fundamento errado. Você pode até trabalhar muito, tentar melhorar, tentar se esforçar, tentar acertar, mas se a base estiver errada, você vai continuar construindo as coisas erradas, vai continuar reconstruindo sua vida todos os dias por causa do fundamento errado. E quantas pessoas vivem assim? Reconstruindo os seus relacionamentos, reconstruindo os seus sonhos, reconstruindo projetos, reconstruindo a própria vida, porque começaram sem o fundamento certo. E você quer continuar reconstruindo? Eu digo para vocês que o Espírito Santo, ele alinha a nossa vida. O devocional que a gente está falando aqui diz algo muito profundo. O batismo no Espírito Santo é o fundamento do discipulado. Porque o Espírito Santo, ele faz algo essencial. Ele alinha a nossa vida com o padrão de Jesus. Isso mesmo. Assim como o prumo na construção, que mostra se a parede está reta, se está desalinhada, o Espírito Santo, ele mostra quando a gente está errado, quando a gente precisa ajustar, quando a gente precisa mudar. Ele corrige de dentro para fora, ele corrige o nosso interior. Sem o Espírito Santo, podemos até pensar em ser fortes, parecer fortes por fora, mas por dentro a estrutura vai ficar comprometida. E Deus, ele não quer apenas obras, ele quer fundamentos. Muitas pessoas querem o resultado, grandes resultados, grandes ministérios, grandes conquistas. Mas Deus, ele trabalha primeiro nos fundamentos. Jesus, ele ensinou isso claramente. Ele diz que tem dois tipos de pessoas. Uma que constrói sobre a rocha e a outra que constrói sobre a areia. A diferença, ela não aparece no começo, mas quando vem a tempestade, só a casa que tem fundamento que permanece. E eu quero te fazer uma pergunta importante. Hoje a pergunta, ela não é quanto você construiu, mas a pergunta é sobre qual fundamento, ou sobre o que você está construindo. A sua fé está em Jesus? A sua vida está enraizada nele? Suas decisões passam por Deus? Porque a Bíblia fala, arraigados e edificados nele. Quando a raiz está em Cristo, quando o fundamento é Cristo, nada pode destruir a estrutura da sua vida. Deus alinha nossas vidas, queridos, e eu quero finalizar dizendo que talvez hoje você perceba algo, sabe? Alguma área da sua vida que está desalinhada ou não está alinhada, relacionamento, fé, prioridades, decisões. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele não só constrói vidas, mas ele também restaura os fundamentos. Ele pode alinhar a sua vida, a sua história novamente. O Espírito Santo pode corrigir o que está torto. E a partir de hoje, você pode até começar a construir sobre o fundamento certo. Sabe por quê? Porque quando o fundamento, ele é Jesus, a sua vida se tornará forte, a sua fé ficará forte e o futuro será certamente seguro.
Eu quero orar por você, para que Deus possa fortalecer você e você possa alinhar a sua vida e colocar a sua vida no fundamento certo. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por estas vidas que aqui estão, Senhor, conosco nesse devocional. E, Senhor, que o nosso fundamento seja Jesus, que nosso fundamento seja o Senhor, nosso Deus, em tudo que fizermos, para que possamos estar firmes e arraigados, Senhor, sobre a rocha, para que a tempestade, para que os ventos desta vida não venham destruir a nossa vida e a nossa estrutura. Recebe o nosso melhor, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a alinhar, a construir nossa casa, nossa estrutura, nossa vida sobre a rocha, para que nada venha nos abalar, que fiquemos firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe. Amanhã tem mais devocional, Fundamentos. Essa é a base da nossa vida.